Matheus, não tem muita conversa, não. Certo. Primeiro lugar, Capitão Wagner lidera e ele iria ao segundo turno com o prefeito Zé Sarto. O estilo zoeiro dele das redes sociais consolidou o Sarto e ele tem um ligeiro crescimento, muito significante. Quem também cresce é Evandro Leitão, é o que cresceu mais, mas tem pouquinho, 0,5 pontos percentuais. O André cai um pouquinho, mas se consolida em terceiro lugar. O Sarto cresce um tiquinho e o Capitão, a variação do Capitão é quase nada. Ele está com 33 pontos percentuais, consolidado em primeiro lugar contra o Sarto. Os números, Matheus. Vamos lá então, Donizete. Você quer começar com a estimulada, então? É isso? Não, começar com a espontânea. Pronto, então Primeiro a vamos lá. espontânea, depois a estimulada. Na espontânea, Capitão Wagner aparece com 7,8%, André Fernandes com 5,9%, José Sarto 5,4%, Evandro Leitão 2,5%, Roberto Cláudio 2%, Eduardo Girão 1,3%, Luiziane Lins 0,6%, outros nomes citados 1,5%, não sabe, não respondeu 64,9%, ninguém, branco nulo 8,3%. Esse é o cenário espontâneo. O Capitão lidera também. Vamos agora para a estimulada cenário com todos os candidatos, Matheus. Vamos lá. O cenário da estimulada aponta o seguinte: Capitão Wagner aparece com 33% cravado, José Sarto 18,3%, André Fernandes 15,1%, Evandro Leitão 9,4%, Eduardo Girão 5,5%, Zé Batista 0,9% e Técio Nunes 0,4%. Não sabe, não respondeu 6,9%, nenhum, branco nulo 10,6%. A gente pode fazer a evolução dos números, Matheus? Claro, Donizete, vamos lá fazer o comparativo, né? Em janeiro, Donizete, o Capitão Wagner estava com 38,5%. Em março, 33,3%. Em maio, 33,1%. E em julho, 33%. Ele sai de 33,1 para 33. Não mudou nada, né, Matheus? Isso. Pela margem de erro, tá ok. A margem de erro é 3,5 pontos percentuais. Vamos lá. José Sarto. Em janeiro, José Sarto tinha 21,8%, em março 20,1%, em maio 18,1% e em julho 18,3%. A margem de erro também não muda nada, o crescimento dele é pequenininho, é 0,2 pontos percentuais. Né? Isso. À frente, Matheus. Pré-candidato André Fernandes, em janeiro, 9,1%, em março, 12,1%, em maio, 15,9% e em julho, 15,1%. Ele está consolidado aí em terceiro lugar, cai 0,8 pontos percentuais, mas dentro da margem de erro, está consolidado aí em terceiro lugar, com 15 pontos. Está consolidado 15 pontos, o André Fernandes. Vamos lá. Mas parou de crescer, né, Matheus? Verdade, verdade. É isso que é fato. Aqui a gente dá os números, é o retrato de hoje. Não quer dizer que semana que vem, amanhã não seja outro número. Hoje a pesquisa Paraná CN7 Rede Plus é isso. Quarto lugar, Matheus. Quarto lugar, candidato do Abolição, Evandro Leitão. Começou em janeiro com 6,5%, em março 8,3%, em maio 8,9% e em julho 9,4%. É quem mais cresceu nessa pesquisa, mas o crescimento ainda é muito pequeno, 0,5, meio ponto percentual. Mas ele mantém ele de janeiro até agora ele não parou de, a tendência dele é de crescimento, né, Matheus? Verdade, verdade, bem pontuado. Mas ainda é insatisfatório para ultrapassar o André, para ultrapassar o Sarto e para ultrapassar o Capitão. Tem que furar em quarto lugar, mas crescendo. Isso, furar um bloqueio grande, né, Donizete? Vamos lá. Ele e o Sarto crescem, mas num crescimento muito pequeno. Quinto lugar. Quinto lugar vem Eduardo Girão. Em janeiro, 5,3%,
em março 4,6%, em maio 6% e agora 5,5%. Ele cai, ou seja, ele estava crescendo, ele cai, o Eduardo Girão cai e cai meio ponto percentual, né? Isso. Então tá aí, consolidado segundo turno, Capitão Wagner e Sarto. Mas o jogo só começa dia 20, Matheus. As convenções Verdade. começam dia 20. Tá? Pra frente, Matheus. Vamos lá, Próximo. Donizete. Próximo nome, Zé Batista, começou com 0,8% em janeiro, continuou em março com 0,8%, em maio registrou 0,6% e agora em julho 0,9%. Tá bom, Matheus. Vamos pra frente. Próxima pergunta da pesquisa, Matheus. Vamos lá, Donizete, então, vamos para frente. Rejeição, né? Agora é rejeição. Vamos lá. Como foi que ficou a rejeição, então, Paraná Pesquisas? José Sarto, 36,4%, Capitão Wagner, 25,6%, Evandro Leitão, 20,6%, André Fernandes, 19,1%, Eduardo Girão, 16%, Zé Batista, 12,1% e Técio Nunes, 11,6%. A rejeição do André é menor do que a dos outros. E a do Evandro, quanto é que deu, Matheus? 20,6%, Donizete. O André é o que tem menos rejeição entre os 4 primeiros colocados, né? Isso. Tá bom. 19,1%. Agora vamos para frente, não vamos fazer comparativo, não, que então não dá tempo. Vamos para a avaliação das administrações, Matheus. Combinado, Donizete. Então a gente começa pela avaliação municipal com o prefeito José Sarto. Antes de começar a dizer que o Sarto melhorou o ótimo e o bom, melhorou a aprovação, diminuiu a desaprovação, ele cresce quase 8 pontos percentuais, a administração dele está melhor avaliada. À frente, Matheus, os números. Os números: aprovam 42,5%, desaprovam 52,9%, não sabem, não opinaram 4,6%. E como é que é? Aprova quanto? 42,5%. E desaprova? 52,9%. Você tem aí o quadro da evolução? Vamos sim, vamos lá fazer a evolução aqui. Em janeiro, Donizete, aprovavam 45,4%, em março 43,1%, em maio 39,5% e agora em julho aprovam 42,5%. Desaprovação, você já quer que eu vá ou você vai comentar? Aí o Sarto cresce, né? Isso, ele saiu de 39,5% na última pesquisa para 42,5% nesta atual. E a desaprovação caiu quanto? Vamos lá. Em janeiro, ele tinha 48,9% de desaprovação, em março 52%, em maio 56,4% e agora em julho 52,9%. Dá quantos pontos percentuais aí, Matheus? De 56,4 para 52,9 é uma boa queda. 4 pontos percentuais cresceu 3, né? Isso. Dá 7, 8 pontos percentuais de aprovação. Agora vamos para o governo Elmano. Vamos lá. Avaliação do governo Elmano, Donizete. Aprovam 48,3%. Desaprovam 47%. Não sabe, não opinou, 4,8%. Como é que é a evolução comparativa? Vamos lá, o comparativo, Donizete. Em janeiro, aprovavam 56,4%, em março, 52,3%, em maio, 49,6% e agora em julho, 48,3%. Aprovação, tá? E aí o governador chegou a um ponto que a desaprovação é maior do que a aprovação, é isso, Matheus? É isso, Donizete. Só para você fazer aí o comparativo. Vamos lá aos dados da desaprovação. 39,6% em janeiro, em março 43,5%, em maio 45,4% e em julho, nesta nova pesquisa, 47%. Então a aprovação está 48,3% e a desaprovação 47%. Matheus, o negócio. Aí o governador
as notas do governador, ele tem ótimo 7,6, bom 27,9, dá 35,5. Ruim e péssimo dá 34 pontos. O ótimo e bom ainda está um ponto melhor do que o ruim e o péssimo, né, Matheus? Estão andando lado a lado, né, Donizete? E a regular, 28. Então, da aprovação do governador, o governador tem 48%, 48,3% de aprovação e 47% de desaprovação. É isso, Matheus? Isso, 47 cravado. Ele está ali no limite, né, Matheus? Sem no dúvidas, limite. sem dúvidas. Está no limite. Aí vamos para o governo Lula. Vamos lá, Donizete. Avaliação do presidente Lula. Aprovam o governo do presidente 51,4%, desaprovam 45,3%. Não sabe, não opinou, 3,4%. Aí o Lula tem ótimo e bom 41,1%. Isso. Ruim e péssimo 36,9%. Tá ali a diferença de 4 pontos percentuais no ótimo e bom e ruim e péssimo. E no aprova e desaprova 6 pontos percentuais. O comparativo do Lula, Matheus, como é que o Lula tá? Como é que tá o Lula? Vamos lá, em janeiro, 59,5% aprovavam. Em março, 52,4%. Em maio, 51,7%. E em julho, nessa nova pesquisa, 51,4%. O Lula tá caindo de todo constante, né? Uma Verdade. queda constante, né? De Dessa 59 vez ele em caiu janeiro. pouco, 0,3 pontos percentuais. Mas caiu. Isso. Ele vem caindo de janeiro 59,5. Em julho, em 6 meses, ele perdeu 8 pontos percentuais de aprovação, o Lula. Em contrapartida, a desaprovação cresce, Donizete. Ele tinha em janeiro quanto? 37,4%. Em março, 44,3%. Em maio, 44,5%. E agora, em julho, 45,3%. Olha o que é estranho. Dessa pesquisa, a aprovação dele cai um pouquinho, 0,3%, e a desaprovação também cai, 0,2%. Na verdade, aumenta, né, Donizete? Saiu de 44,5% para 45,3%. Ela cresce, tô ficando doido. Isso. Ela cresce 44, 45,5%, 0,8%, Matheus. Né? Isso. Ou não? De 44,5% para 45,3%. Tá aí a diferença, tá? 0,8 pontos percentuais. Ou seja, a aprovação está caindo e a desaprovação crescendo do presidente Lula. É muito alto. O presidente Lula é desaprovado por 45%. O Elmano é o mesmo índice, né? Do Elmano, Matheus. Isso, desaprovado por 45,3% e o governador desaprovado por 47%. E o Sarto? O Sarto é... 52%. Isso, exatamente. Só que o Sarto está diminuindo a desaprovação dele, né? Ele cresceu, a aprovação dele cresceu 3 pontos percentuais e a desaprovação caiu 4, ou seja, ele cresceu 7 pontos no eleitorado, da administração do Sarto, de um mês de maio para julho, 60 dias. Para a gente terminar, Matheus, só dar os números da pesquisa. Isso. Quem fez a pesquisa aí, o registro da pesquisa para a gente terminar. Essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número CE 03672-2024, ok? E a pesquisa é do Instituto Paraná, maior instituto de pesquisa do Brasil, Rede Plus CN7. E os números finais, Matheus, só para a gente repetir. Se a eleição fosse hoje, Capitão Wagner tinha 33%, Donizete. Zé Sarto, 18,3%. André Fernandes, 15,1%. Evandro Leitão, 9,4%. Eduardo Girão, 5,5%.
Zé Batista. 0,9. Técio Nunes. 0,4. Não sabe, não respondeu. 6,9%. Nenhum branco nulo. 10,6%. Não é muito diferente da pesquisa do Datafolha, né, Matheus? Isso. O Paraná e o Datafolha, os dois maiores institutos de pesquisa do Brasil, estão com dados semelhantes, parecidíssimos, né, Matheus? Muito parecidos, viu, Donizete? Tá bom, a gente fez o nosso trabalho. Deve ser a última pesquisa antes do início das convenções, no dia 20 de julho, Matheus. Hoje é 16. Daqui a 4 dias começam as convenções. Tá bom, Matheus? O dia todo a gente só vai falar dessa pesquisa, exclusividade do CN7, da Rede Plus, e é realizada pelo Instituto Paraná. Obrigado, Matheus. A gente volta amanhã. Combinado. Até amanhã, Donizete.